Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do Red Bull Bragantino. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lincoln. Vitor Hugo pela 102 FM, ao vivo. Prazer falar com vocês. Pedro, primeiramente para você, queria que você fizesse essa análise dessa partida. O Bragantino saindo atrás no mata-mata e essa diferença de atuação na equipe no primeiro tempo para o segundo. E para você, Lincoln, como vocês, jogadores, encararam esse segundo tempo para que tivesse essa mudança na postura da equipe, buscando o primeiro gol e buscando o empate até o final? Boa noite, Vitor Hugo. Sim, sem dúvida, foram dois tempos totalmente distintos. Um primeiro tempo onde a equipa entrou totalmente apática, amorfa, sem dinâmica, sem intensidade, sem concentração, que nestes momentos, mata-mata e alta competição, pagam-se claramente muito caros. Foram 2 golos, podiam até ter sido 3. O adversário chegou em 3 vezes com muito perigo. Nós praticamente só tivemos uma chegada num remate de meia distância do JJ. E no segundo tempo, o que falámos com a equipa foi, para além das alterações que tentámos fazer, foi exatamente isso. Tínhamos que ter uma atitude totalmente diferente, tínhamos que ter orgulho em relação àquilo que estávamos a jogar e que não poderíamos continuar a jogar daquela maneira. Os jogadores reagiram muito bem, entenderam isso ainda melhor. Penso que fomos uma equipa à nossa imagem no segundo tempo e penso que até com um pequenino de sorte, se calhar mais aqui ou ali em alguma outra situação, o empate até se teria ajustado por aquilo que passou em campo. Sabemos que estamos em desvantagem na eliminatória, mas também sabemos que não estamos mortos. Estamos vivos, não temos rigorosamente nada, mas mesmo nada a perder na próxima terça-feira e vamos tentar ver se conseguimos dar a volta à eliminatória. Boa noite. A gente sabe que não fizemos uma primeira parte, a qual é a nossa identidade, a qual é a nossa... o porquê trabalhamos dia a dia, né? Mas o que temos que levar é o espírito, a determinação e a vontade que demonstramos no segundo tempo, né? Não está nada perdido, temos mais 90 minutos para reverter a situação. Estamos em desvantagem sim, mas até os 90 minutos, né, estamos vivos, estamos no jogo, né? E sábado tem uma outra competição, mudar o chip, e relativamente a essa competição depois é voltar, quando tivermos que pensar nela, voltar e entender que um gol nós estamos no jogo, conseguimos ainda, né, brigar pelo nosso objetivo e encarar da melhor maneira possível. Pedro, Lincoln, sou Reginaldo Decares, Tati Esportes aqui de Ribeirão Preto. Pedro, primeiramente, eu queria que você comentasse sobre esse jogo aqui em Ribeirão Preto, esse fator de não ter a torcida a favor. Hoje a torcida toda do Corinthians foi um fator principal pela derrota. E em relação ao Lincoln, você que estava no banco de reservas, viu o primeiro tempo ali o Bragantino sofrer muito, o que foi primordial para o Bragantino recuperar no segundo tempo e quase chegar ao empate? Como eu mencionei anteriormente, né, no primeiro tempo nós não fomos nós mesmos, né, entramos um pouco desligado no jogo, né, mas vale ressaltar o que foi o esforço, o que foi a determinação de todo mundo durante o segundo tempo, as oportunidades que tivemos e não conseguimos concretizar em gol, né. É difícil, a gente tá fora, ninguém quer estar fora, né, mas respeitamos as decisões do mister, né, respeitamos nossos jogadores, nossos companheiros que estão lá dentro de campo, né, porque estão dando o máximo, estão trabalhando e merecem a oportunidade. Isso demonstra a confiança que o mister e todo o grupo tem em todos, né? Mas como eu mencionei anteriormente também, temos mais 90 minutos depois para reverter a situação, né? E não tenho dúvida que o grupo todo vai dar uma resposta positiva e vamos buscar essa classificação. As regras são muito claras. Penso que a partir dos oitavas são 20 mil, depois das semis são 30 e provavelmente na final são 40. O nosso estádio não tem essa capacidade, mas tem, por exemplo, uma coisa que para mim é primordial, que é a superfície de jogo, sabe? O gramado. E essa qualidade, essa deve ser a principal qualidade de um jogo desta natureza. Então, quando essas regras não contam, nós temos que respeitar, mas não é por aí que perdemos o jogo hoje. Obviamente o Corinthians é uma grande equipa, tem uma torcida muito grande, não só em São Paulo, provavelmente também aqui, e hoje isso viu-se, mas de maneira nenhuma teve a ver com isso. Os erros que cometemos na primeira parte
E a apatia que mostramos na primeira parte nada tem a ver com a presença dos 10 mil torcedores do Corinthians. Boa noite, Pedro, Lincoln. Primeiro para o Pedro Caixinha, queria que você falasse um pouco, mais uma vez, uma partida que não teve a baliza zero, que você tanto preza, e eu acho que a defesa tem sido um grande problema na temporada. Queria perguntar para você o que fazer para melhorar essa defesa e, se puder, também falar um pouco sobre o Vinicinho, que entrou muito bem, participou da jogada do gol. E para o Lincoln, eu queria saber de você como é para os jogadores acabar perdendo 2 goleiros numa partida decisiva, ter que estrear o Fabrício, e como que, ainda mais o Cleiton sendo capitão, queria saber dos jogadores, principalmente de você, como jogar essa partida de última hora tendo essas baixas. É difícil, é complicado, né? Mas nós somos um grupo, não somos constituídos por 2 jogadores, somos constituídos por um grupo em geral, né? O Fabrício vem treinando muito bem, né? E eu costumo falar sempre que a oportunidade ela chega, ela não bate na porta, e ele demonstrou também que estava bem, que estava em prontidão, né? Isso demonstra o esforço, né, que ele teve no dia a dia, e mais uma vez prezo pela confiança que o Mister tem em todo mundo, né? Mas entre nós a resposta é simples, a gente trabalha diariamente para chegar aqui nos finais de semana, nos dias de semana, nos dias de jogos, para dar o nosso melhor, para dar o nosso contributo, né? Um quer ajudar o outro, aqui o grupo é muito bom, não tem vaidade, né? Então a gente quer um ajudar o outro, assim como ajudamos o Fabrício, que não sei se é a estreia dele ou não, né? Mas indiferente, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui porque a gente quer o bem de todo mundo, e tudo em prol do Red Bull Bragantino. Sim, é indiscutível que a nossa linha defensiva não tem estado bem. Em alguns momentos pode-se tratar de quase o bloco defensivo, mas em particular naquilo que têm sido os últimos golos que sofremos, e podemos ficar por estes 2 mais o último, quase no último minuto no sábado. Eu acho que sim, que a linha defensiva tem uma grande responsabilidade nisso. O que é que podemos fazer? Primeiro, continuar a dar confiança a esses jogadores dessa linha, e depois continuar a trabalhar também aquilo que são os princípios e dinâmicas que nós temos que dominar em relação a isso. Eu acho que hoje não teve a ver totalmente com princípios defensivos. Aquela primeira bola de decisão é uma decisão do Eduardo de colocar a bola bombeada quando era praticamente o último jogador, onde estávamos em desvantagem numérica. Depois pode-nos expor defensivamente, mas não tem tanto a ver com esses princípios defensivos. É uma má decisão de um defensor, que naquele momento era o nosso primeiro atacante. E depois aquela situação de um mau passe, de deixarmos entrar o arremesso rápido, não posicionarmos rápido, e aí também tem a ver um bocadinho mais com essa capacidade e essa perspicácia defensiva, ser vivos em função daquilo que está a acontecer no jogo e rapidamente reagrupar e ter as suas posições ao nível da linha defensiva. O Vinicinho tem vindo a entrar e tem vindo a conquistar o seu espaço. Eu não gosto de falar individualmente, mas gosto de mandar mensagens coletivas. E isto é a nossa profissão. Somos quase todos pais de família, todos temos responsabilidades e todos temos que trabalhar muito forte todos os dias para merecer oportunidades. Nós não podemos permitir que entrem jogadores no campo, que podem falhar, sim, podem falhar, mas que não corram, que não tenham atitude, que não tenham determinação, que não deixem a vida dentro do campo. Isso não permito eu, o grupo também não o permite, e dessa forma o Vinicinho tem vindo a ganhar o seu espaço, porque trabalha todos os dias e quando tem sido chamado a entrar em campo, está a tocar à porta e dizer, por favor, deixa-me entrar. E quem trabalha, para mim, eu sou uma pessoa que defende muito aquilo que é o trabalho, defende muito aquilo que é a atitude de querer ganhar e de querer crescer na vida, pelo trabalho, então eu abro a porta a essas pessoas. Pedro, aqui Alice, queria que você avaliasse também como é que foi a entrada do goleiro estreando aí então como profissional. Ele teve as 2 falhas lá no começo, os 2 gols, mas depois ele fez boas defesas. Eu queria saber a sua análise sobre a partida dele, como é que ele fica também para os próximos jogos. Então, na sua opinião, considera que ele também teve culpa nos gols, é isso? Não, teve os 2 gols no começo, mas depois ele fez mas boas ele não defesas. teve nenhuma culpa nisso, então. Não, ele teve muito bem. Não é fácil ser terceiro goleiro, mas muitas vezes as oportunidades aparecem desta maneira. Também não é muito normal ou usual
em praticamente 2 jogos, os dois goleiros que vêm sendo utilizados a não poderem estar disponíveis, mas a vida é precisamente isto. E na posição do goleiro, o terceiro tem que eventualmente estar sempre preparado. Aqui e ali tentamos lhe dar alguns minutos noutras competições com o Sub-23. Por outros motivos, algumas razões, não pôde ter mais, mas eu acho que ele hoje teve sereno, teve dentro daquilo que vem trabalhado com a equipa todos os dias, aquilo que às vezes também tem feito em alguns jogos de preparação, quando nós temos a oportunidade e temos o -3, ele também tem a oportunidade de ter minutos, e sabemos que podemos contar com ele já também para o próximo sábado. Depois veremos se terça-feira continuará ou não continuará, se regressam ou se não regressam, mas tem a nossa total confiança naquilo que foi já antes deste jogo e aquilo que vai ser também para o próximo sábado. Pedro, por necessidade e também por algumas opções que você tem feito, o elenco tem mudado, né? Tem rodado o elenco, o time tem mudado nas partidas. Como você avalia a entrada de alguns jogadores que antes não tinham muitos minutos, mas vem tendo oportunidade com você? Como você vê hoje essa... Tais como... Hoje o Eduardo voltou, como você avalia a volta dele também? Queria que mas você o Eduardo tem estado afastado por lesão, Vitor. Sim, ele estava com a pneumonia. Como você avalia essa volta dele? O Eduardo, apesar de não ter estado tão bem naquela situação dos golos, penso que cresceu muito no segundo tempo, tal como toda a equipa. Tivemos que correr muitos riscos, jogámos com uma defesa nitidamente a três defesas, para poder defender todo o campo que estava exposto. E o Eduardo é um jogador que já é experiente, já sabemos o que é que nos deu o ano passado, sabemos o que é que nos pode dar também daqui para a frente, e é mais um que certamente está para ajudar, mas não, quando se estava a referir a jogadores que não vinham a ter oportunidade, pensava que se calhar eram jogadores que não eram tão utilizados, como se hoje tivéssemos utilizado, por exemplo, o Léo Realpe, o Andrés Hurtado, que também veio de um período de lesão e só agora também está disponível. Pensava que se estava a referir mais a isso. O Eduardo, se não fosse esta parte da pneumonia, era daqueles que tinha tido mais minutos de utilização. Não é? E para você, Lincoln, como essa mudança de chavinha de vocês jogadores? Agora já tem Campeonato Brasileiro de novo. Semana passada vocês acabaram sendo eliminados na Copa do Brasil. Hoje esse jogo da Copa Sul-Americana. Como é essa mudança para vocês de competições? É uma mudança normal, né? Isso é a nossa vida, né? Temos total responsabilidade, sabemos o nosso compromisso, né? Muitas das vezes no futebol não há tempo para lamentar, né? Sábado já tem uma nova oportunidade para mostrar o nosso valor e queremos a vitória dentro de casa. Temos que salientar isso aí, né? Mas a vida é assim, o futebol é assim, a cada semana, cada dia te dá uma oportunidade de ser melhor. E sábado nós temos mais uma oportunidade para mostrar o nosso valor e, se Deus quiser, ir em busca dos 3 pontos dentro de casa. Obrigado, Lincoln. Obrigado, mister. Boa noite a todos.